Sabe quando a gente pega uma biografia histórica para ler? Existe, tipo, uma expectativa meio silenciosa de exatidão, né? Uma linha do tempo bem limpa. Uhum, quase como um projeto de engenharia mesmo. Exatamente. A pessoa nasce numa data X, vive ali um conjunto de eventos super documentados, e aí a história se encerra com uma data bem definida numa lápide. E, bom, é uma estrutura que dá um certo conforto pra gente. Ah, com certeza. A mente humana adora quando as coisas são visíveis, né? Finitas. Quando a gente pode categorizar uma vida inteira e colocar numa linha do tempo bem rígida, a gente sente que, sei lá, que tem o controle sobre aquela narrativa. Começo, meio e fim. Pois é, só que o problema é que, quando a gente dá um passo em direção aos textos sagrados de cânone aberto do budismo, essa nossa fita métrica histórica simplesmente derrete. Derrete completamente. A gente começa a olhar para uma paisagem narrativa que abandona totalmente a biografia e abraça algo muito mais nebuloso e fascinante também. Muito mais. E o nosso mergulho de hoje entra justamente nesse território, né? Isso, a gente vai analisar um texto fundamental chamado Sutra da Luz Dourada, mais especificamente o capítulo 2. E olha, é um documento que surgiu séculos após a morte do Buda histórico. E esse intervalo de séculos, tipo, é um detalhe crucial para entender o que está acontecendo nas nossas fontes de hoje. Como assim? É que as primeiras comunidades budistas tinham ali as memórias de um professor humano, né? O Siddhartha Gautama, que caminhou pela Índia e tudo mais. Mas, à medida que a religião foi se expandindo e as gerações foram passando, surgiu uma necessidade teológica. Uma necessidade de entender o fundador não só como um cara sábio que morreu, né? Perfeito. Entender ele como algo eterno. E esse texto reflete justamente essa transição épica. Ele pega uma figura que teve um fim biológico super claro e transforma em um princípio cósmico gigantesco. É, tipo uma reescrita radical da própria natureza do que significa ser um Buda. E lendo o material que a gente tem para hoje, a primeira coisa que me saltou aos olhos foi a linguagem. A linguagem é muito peculiar mesmo. É uma avalanche de títulos honoríficos. O texto quase não usa o nome Siddhartha. Em vez disso, a gente lê termos como o Tathagata, o vencedor, o honrado pelo mundo. E, assim, a impressão que dá é que não é só uma lista de prêmios. Não, de forma alguma. Parece algo muito mais íntimo, sabe? Quase uma demonstração de afeto que foi institucionalizada. E essa sua leitura faz muito sentido se a gente olhar para esses epítetos como uma espécie de, digamos, linguagem de amor budista. Linguagem de amor, gostei do termo. Aqueles apelidos carinhosos ou naqueles títulos internos que surgem em relações de afeto profundo. Só que, claro, elevados a uma escala espiritual e cósmica. Ah, entendi. Então cada nome tem um peso maior. Isso. Cada um desses nomes não é só um adjetivo vazio. Eles se conectam a uma qualidade específica ou a uma vitória do Buda sobre o sofrimento. Para quem estava lendo ou ouvindo aquilo naquela época, estar na presença de um texto que recitava essas palavras era ser lembrado de alguém cuja simples imagem mental já invocava assim uma alegria imensa. Nossa, isso é muito bonito. Estabelece bem o clima, né? Exato. É uma reverência super afetuosa que prepara o terreno para a revelação que o texto vai trazer. Mas, ironicamente, é aí que a narrativa constrói a sua própria armadilha. E é isso que nos leva ao conflito central dessa história. Porque pensa comigo, se essa figura era tão perfeita, tão incrivelmente alinhada com o universo e alvo de tanto amor, por que a vida dele na Terra foi tão curta? Essa é a pergunta de $1 milhão. É a grande questão que impulsiona o Sutra. Uma dúvida que devia atormentar a cabeça de muita gente, né? Com certeza. Como conciliar a perfeição absoluta com a fragilidade e a brevidade de uma vida humana normal? Era o grande paradoxo. E para explorar isso, as nossas fontes apresentam o personagem central dessa primeira parte, que é o Bodhisattva Hussiraketu. E só para garantir que tá todo mundo na mesma página, um Bodhisattva é tipo um ser que tá no caminho para se tornar um Buda, certo? Certo, certo. É um ser de imensa compaixão. Muitas vezes eles até adiam a própria libertação final, o próprio nirvana, para ficarem ajudar outras pessoas a alcançarem a iluminação. Que é um sacrifício enorme. E o Hussiraketu mora numa cidade grande, Rajagriha,
O texto diz que ele já venerou milhões de Budas no passado, então ele é sábio, devoto. Mas, cara, ele tá com um problema que não consegue resolver. Uma pulga gigantesca atrás da orelha. Sim, ele não para de se perguntar por que o senhor Shakyamuni, o Buda histórico, viveu apenas 80 anos. É interessante porque 80 anos, lá na Índia antiga, era, bom, certamente uma vida longa para um humano comum, né? Ah, sem dúvida. Hoje em dia já é bastante. Pois é, mas para um ser perfeitamente iluminado, que detinha todo o conhecimento do universo, 80 anos parece um erro de cálculo. É tipo um piscar de olhos cósmico. Eu achei isso muito parecido com olhar para uma planilha do Excel e perceber que a matemática simplesmente não fecha. Porque o Hussiraketu começa a repassar as próprias regras que o Buda ensinou. O texto detalha que existem duas causas primárias, duas condições para que alguém tenha uma vida longa e saudável no próximo renascimento. E quais são as regras que ele revisa? A primeira regra é não matar, renunciar a qualquer tipo de violência mortal. E a segunda é doar comida fartamente. E aí o Hussiraketu percebe que o Buda não só seguiu essas duas regras de forma perfeita, como levou isso a extremos, assim, insondáveis. Extremos absurdos até. Sim, ele renunciou à violência por incontáveis eras. Ele doou objetos internos e externos. E as fontes até citam histórias de vidas passadas onde o Buda satisfez seres famintos dando a própria carne. E o sangue, os ossos, a medula. O nível de sacrifício descrito nessas histórias passadas é absoluto. É bizarro de tão intenso. E no contexto literário budista, a doação do próprio corpo representa o ápice máximo do desapego e da generosidade. Não tem como ir além disso. Então, a lógica do Hussiraketu é inegável, né? É como se alguém tivesse, tipo, o estilo de vida mais insanamente saudável e altruísta de todo o universo, fizesse tudo direitinho segundo as regras da biologia e da moralidade e, no fim das contas, ganhasse um prazo de validade super curto. E a angústia do Hussiraketu aí vai muito além de uma simples curiosidade sobre a biografia do Buda. É uma parada muito mais profunda. É um problema sistêmico, né? Exatamente. É uma inquietação teológica que ameaça a própria fundação do pensamento budista primitivo. Porque a lei de causa e efeito, o famoso karma, é o motor mecânico desse universo. As regras são claras. Se você planta uma semente de maçã, vai nascer uma macieira. Não tem falha no sistema. Não existe falha. Então, um mérito infinito deveria, pela lógica estrita do karma, gerar uma vida de duração infinita. Se o sistema kármico é mesmo perfeito, a morte do Shakyamuni, aos 80 anos, é uma contradição gritante. Nossa, dá um nó na cabeça mesmo. E o texto usa essa dissonância muito bem. Magistralmente. O Hussiraketu é, na verdade, o substituto do leitor ali dentro da história. A dúvida dele era a dúvida de toda uma geração de seguidores que precisava, desesperadamente, de uma explicação que fosse muito maior do que só a biologia humana. E a angústia dele fica tão palpável, tão grande, que acaba desencadeando uma resposta que, olha, foge de qualquer explicação lógica que a gente possa imaginar. É um evento cósmico com proporções, eu diria, psicodélicas. É, uma viagem total. Uma mudança de cenário radical. Muito. Porque enquanto o Hussiraketu tá lá na casa dele fritando a cabeça com essa quebra na matemática do karma, a própria casa dele se transforma. O ambiente vira um palácio expansivo, feito de lápis lazuli, decorado com um monte de joias divinas, exalando perfumes que são melhores que os aromas dos deuses. O nível de detalhe visual é absurdo. E aí, nos 4 cantos da sala, leste, sul, oeste, norte, surgem 4 tronos imensos. E desses tronos brotam flores de lótus, né? Isso. E em cima delas aparecem 4 Budas monumentais. O Akshobhya, o Hatnaketu, o Amitayus e o Dundubisvara. E vale pontuar aqui que a escolha do lápis lazuli e dessas joias todas não é acidental, tá? Tem um simbolismo por trás. Muito forte. Na literatura da época, esses materiais representam a pureza absoluta e a clareza. É como se fosse um reino intocado pelas impurezas do mundo material normal. Essa invasão do divino transforma a humilde sala de estar do cara num verdadeiro epicentro cósmico. E o impacto não fica só na sala dele.
A cidade inteira, Rajagriha, é banhada por luzes que viajam por sistemas mundiais infinitos. Milagres em massa começam a acontecer na rua. O texto descreve cegos de nascença que começam a ver, surdos que passam a ouvir, pessoas que tinham perdido a sanidade do nada recuperam a mente clara. Os famintos ficam saciados, os doentes são curados. O sofrimento simplesmente é suspenso por um momento. E é justamente nesse cenário de poder inimaginável que esses 4 Budas, lendo a mente angustiada do nosso personagem, entregam a resposta para ele. Uma resposta que, sinceramente, quebra completamente o paradigma numérico que ele estava usando. Totalmente. Porque eles começam a declamar versos grandiosos afirmando que o tempo de vida de Shakyamuni é, na verdade, imensurável. As metáforas que eles usam dão até vertigem. Eles dizem que seria possível medir todas as gotas de água de todos os oceanos do mundo antes de conseguir medir a vida do Buda. Imagina contar gota por gota de todos os oceanos. E piora, dizem que alguém poderia contar até a última partícula de átomo da mítica montanha cósmica, o Monte Sumeru, mas a vida do Buda ainda assim escaparia a qualquer cálculo. A mensagem é muito clara, o limite não existe. É lindo, poeticamente falando. É lindo, mas, olha, lendo isso tem algo que não encaixa, pelo menos para mim. A poesia é maravilhosa, a ideia do infinito, mas os registros históricos registram um funeral. É o choque da realidade material. Sim, houve luto, houve um corpo cremado de verdade. Como que 4 seres interdimensionais podem aparecer e simplesmente, sei lá, apagar um fato biológico documentado? E aí você tocou no ponto central. Essa é a grande colisão entre a história e a teologia dentro do budismo. A resposta para isso está na premissa fundamental que esses 4 visitantes introduzem. Eles estão revelando que o Buda Shakyamuni, aquele que andou pela Índia, é só um Buda entre muitos outros. Ah, então tem vários? Vários. A analogia clássica é que existem tantos Budas quanto os grãos de areia do rio Ganges. A chave para entender por que não tem contradição com o funeral histórico é que o Hussiraketu estava simplesmente medindo a coisa errada o tempo todo. Como assim medindo a coisa errada? Ele olhou para o envelope biológico, para os ossos e para a carne que viveram os 80 anos e acreditou que aquilo lá era a totalidade do Buda. Os 4 Budas estão, reorientando a perspectiva dele. Eles estão dizendo que tentar medir o Buda pelos anos de vida humana dele é como tentar medir o oceano com uma daquelas réguas de 30 centímetros de escola, sabe? Nossa, faz todo sentido. A régua biológica existe, mas ela não serve para isso. Exato. O limite biológico é real para o corpo humano, mas ele é completamente irrelevante para a essência do que o Buda verdadeiramente é. A gente costuma focar tanto no mensageiro que a gente esquece a mensagem, né? O corpo de 80 anos foi só o veículo temporário, o caminhão de entrega. E o bacana é que o texto não nos deixa só com essa abstração poética flutuando no ar. Ele vai além e aprofunda isso avançando para uma grande assembleia. Que é onde a história dá uma guinada incrível. Sim, porque a busca física pelo Buda é desafiada de uma forma super direta e honestamente muito engraçada de ler. O Sutra introduz um contraste perfeito nesse momento. Sai de cena o Hussiraketu, que era aquele devoto angustiado, e entra um professor Brahmani chamado Caudinha. E o Caudinha levanta no meio da assembleia e faz um pedido muito específico. Ele diz que, se o Buda é realmente tão poderoso e tem propriedades tão sublimes, então ele quer uma prova física disso. Ele pede uma relíquia, um fragmento de osso, mas tem que ser do tamanho exato de um grão de mostarda. E o detalhe é que ele não pede isso por devoção, né? Não, longe disso. Ele argumenta que os textos antigos prometem que quem possui uma relíquia desse tamanho vai ganhar o senhorio sobre os deuses dos 33. E só para esclarecer para quem está escutando, a cosmologia budista e védica tem múltiplos reinos e camadas celestiais. Uma estrutura imensa. E o reino dos deuses dos 33 é um desses reinos superiores. É um lugar de muito poder e prazeres. Então, o Caudinha quer a relíquia como se fosse um passe VIP, uma chave de acesso para esse poder celestial. É a instrumentalização máxima da fé.
Ele está tratando o corpo do Buda como uma moeda mágica, um talismã que ele pode trocar por status e controle mundano. É literalmente o absoluto oposto do desapego. Total. E aí, diante desse pedido super materialista, o Buda se mantém em completo silêncio. Ele nem responde. Quem toma a palavra é um jovem chamado Sarvalokapriya Darshana. Nome curtinho e fácil, né? Super tranquilo de falar. Mas a resposta que esse jovem dá é uma das coisas mais fascinantes de toda a literatura antiga que a gente já leu. Porque ele usa basicamente uma metralhadora de absurdos. Ele responde em versos, elaborando uma lista de eventos impossíveis que teriam que acontecer no mundo natural antes que o Kaundinha conseguisse colocar a mão na relíquia. É uma técnica retórica que o pessoal chama de a poesia do impossível. É feita justamente para desarmar lógicas muito rígidas. E as imagens que ele usa são geniais. O jovem fala que uma relíquia do Buda só vai aparecer quando lírios brancos começarem a crescer no meio da correnteza violenta do rio Ganges, ou quando os corvos mudarem de cor e ficarem vermelhos. Tem a dos casacos também, né? Sim! Ele fala que a relíquia vai aparecer quando as pessoas puderem tecer roupas de inverno bem quentinhas usando pelo de tartaruga. Essa imagem do casaco de pelo de tartaruga ilustra perfeitamente a impossibilidade conceitual do que o Brahmari está pedindo, porque tartaruga não tem pelo. Exato, e ele não para por aí. Ele diz que os engenheiros vão construir torres enormes usando pernas de mosquitos como pilares, que sanguessugas vão criar dentes brancos e afiados, que burros vão dançar com lábios vermelhos e que corujas vão levantar montanhas inteiras com o bico. É tipo um sarcasmo de altíssimo nível. É uma avalanche de bizarrices propositais. Mas lendo isso, me bateu uma dúvida, e acho que muita gente deve pensar o mesmo. Para que toda essa ginástica verbal? Por que o jovem não vira para o cara e diz simplesmente, olha, Kaundinha, a gente não tem relíquia nenhuma e ponto final. Para que recorrer a burros dançantes? Então, porque uma resposta direta e lógica seria rapidamente absorvida pela mente transacional do Kaundinha e ele ia só descartar a informação. A função dessa linguagem lotada de absurdos é puramente psicológica. Não é, sei lá, um escárnio infantil ou deboche vazio. É meio que para bugar a mente dele. É para causar um curto-circuito total na cognição de quem está escutando. Pedir uma parte física do Buda para ganhar poder político sobre divindades é uma corrupção tão, mas tão profunda do que o ensinamento budista representa que tentar responder isso com lógica seria validar a premissa errada dele. Ah, entendi. Você não joga o jogo do adversário. Exatamente. Ao encher a mente do Kaundinha com essas imagens malucas de sanguessugas com dentes e roupas de tartaruga, o jovem quebra aquela estrutura rígida de raciocínio materialista. Ele cria um choque, um momento de confusão que abre espaço para uma verdade muito mais profunda poder entrar. É uma desconstrução mesmo. É um processo de desconstrução da mente mundana. Ele prepara o ouvinte para o conceito espiritual revolucionário que vem logo a seguir. E olha, essa desconstrução funciona tão bem que a gente é atingido por um plot twist maravilhoso logo depois. Porque depois de ouvir sobre corvos vermelhos e arquitetura feita com perna de mosquito, o Kaundinha não fica ofendido. Pelo contrário, ele elogia o jovem profusamente. Ele diz que o rapaz é muito sábio. E aí ele confessa na frente de todo mundo que ele já sabia que não havia relíquias físicas. Ou seja, a grande revelação de que a pergunta era, na verdade, uma armadilha pedagógica. Ele forçou a situação. O Kaundinha revela que pediu o grão de mostarda de propósito, interpretando aquele papel do materialista ganancioso só para iniciar essa exata discussão. Ele queria que a impossibilidade de conter o Buda num fragmento físico fosse declarada em voz alta para que toda a assembleia ouvisse. E a grande revelação que ancora todo esse teatro é a definição real da natureza do Buda. Que muda tudo no entendimento budista. Sim, o texto crava: o Buda não tem ossos, nem carne, nem sangue. O corpo verdadeiro do Buda é o Dharmakaya. E o Dharmakaya é frequentemente traduzido como o corpo do Dharma ou o corpo da realidade. E, para a gente entender isso melhor, a gente precisa lembrar que a palavra Dharma, nesse contexto, não significa só
os ensinamentos falados ou as regras. Significa a própria verdade absoluta. A realidade ensina. Isso, a lei fundamental e imutável que sustenta o universo inteiro. Então, dizer que o corpo do Buda é o Dharmakaya é dizer que o Buda é a própria realidade encarnada. Ele não é mais um indivíduo, ele é a lei universal. Nossa, eu pensei muito sobre isso durante a leitura e cheguei numa analogia que acho que funciona para quem está acompanhando a gente. Pensa assim, se o Dharmakaya é verdade indestrutível, então aquela forma física de 80 anos do homem chamado Siddhartha e as parábolas básicas e até a ideia de relíquias funcionam como aquelas rodinhas de treinamento numa bicicleta de criança? Olha, ótima comparação. As rodinhas de treinamento não são o objetivo final, né? Elas não são o transporte real. Elas são só uma ferramenta temporária, uma ilusão de estabilidade que foi criada com um único propósito: ensinar a criança a pedalar e achar o próprio equilíbrio. E uma vez que você acha o equilíbrio, a forma física, as rodinhas podem simplesmente sumir. E essa sua analogia capta direitinho o núcleo do pensamento da escola mahayana sobre o que eles chamam de meios hábeis, ou upaya. É a ideia de que métodos temporários são usados para guiar mentes dependendo do nível de entendimento de cada um. E como o texto argumenta que a realidade de todas as coisas é eterna e um Buda está perfeitamente fundido com essa realidade, a conclusão lógica é que o Buda também é eterno. Ele não tem começo nem fim. O que amarra tudo lá do começo e resolve a matemática do karma que estava enlouquecendo o Russiraketo, né? A anomalia da vida curta nunca existiu. Nunca existiu de verdade. A anomalia inteira era um método de ensino. O Buda nunca entrou num nirvana que apagou ele da existência cósmica. O Sutra argumenta que ele manifestou o que eles chamam de passagem além do sofrimento de uma forma totalmente deliberada. Foi tipo uma encenação? Basicamente. O nascimento, o envelhecimento, a doença e aquele funeral aos 80 anos foram uma performance, um meio hábil colossal desenhado para amadurecer os seres vivos. E o raciocínio é muito pragmático. Se a figura iluminada ficasse para sempre ali num corpo físico, caminhando e resolvendo os problemas de todo mundo de graça, os seguidores iam ficar complacentes. Iam ficar encostados, esperando ele resolver Exato. tudo. Iam criar uma dependência eterna daquela presença física. Ao demonstrar a fragilidade e a impermanência do corpo biológico através da própria morte, ele cria um senso de urgência que empurra as pessoas a buscarem por elas mesmas o Dharmakaya. Eles têm que aprender a andar sem a rodinha. Perfeito. É por isso que o texto defende que todos os Budas, através do espaço e do tempo inteiro, compartilham a mesmíssima essência. As formas físicas deles mudam, mas a verdade subjacente é uma só. Cara, a jornada que esse texto constrói é notável. A gente começou com uma angústia super racional, um probleminha matemático sobre um homem bom que morreu cedo demais e que quebrou as regras do karma. Aí a gente foi atirado numas visões de palácios de lápis lazuli com chuva de flores cósmicas, encarou sanguessugas dentuças e roupas de casco de tartaruga através de um sarcasmo afiadíssimo. Uma baita de uma viagem? E finalmente a gente aterrissa nessa conclusão profunda de que a verdadeira essência da iluminação, essa realidade absoluta do Dharmakaya, transcende totalmente o tempo biológico e o espaço físico. E o Sutra da Luz Dourada demonstra um brilhantismo absurdo ao reeducar o público desse jeito, mudando a expectativa do humano para o universal. E eu acho que isso traz uma reflexão que transcende a antiguidade e espelha muito nosso comportamento hoje, sabe? Como assim? De que forma? É que na narrativa, a gente viu Caldinha simular aquela busca febril por uma relíquia do tamanho de um grão de mostarda, um objetivozinho material minúsculo, acreditando que aquilo ia dar para ele poder sobre os deuses. Ele fez isso para ilustrar que a verdadeira sabedoria não é algo que você pode engarrafar, tocar ou usar como moeda. Mas quando a gente olha para as nossas vidas contemporâneas, o comportamento meio que se repete. A gente continua buscando nossos grãozinhos de mostarda. Exato. A gente passa a maior parte do nosso tempo perseguindo as nossas próprias relíquias. A gente tenta medir o imensurável usando umas ferramentas minúsculas e muito finitas. Pegamos conceitos infinitos, sucesso, valor pessoal, o significado de uma vida bem vivida. Ou até o próprio amor, né? E a gente tenta reduzir tudo isso a métricas físicas.
A gente quer quantificar o invisível através de números na conta bancária, diploma pendurado na parede, cargo importante na empresa ou qualquer símbolo de status material. A gente precisa de uma prova material para provar para nós mesmos que aquilo é real, que a gente chegou lá. Pois é. Mas o problema é que tentar medir o infinito com uma régua biológica ou material é a receita exata para a angústia que o Hussiraketu sentiu no começo. O texto nos mostra que as coisas mais essenciais e verdadeiras da nossa realidade simplesmente não cabem numa caixinha, nem numa linha do tempo rígida. A gente foca desesperadamente no envelope e esquece a carta. A gente foca nas rodinhas da bicicleta e ignora que já está pedalando no oceano infinito da realidade. É uma tendência muito humana tentar reduzir o universo para que ele caiba no nosso bolso. Mas, bom, a gente deixa essa ideia para todo mundo que está ouvindo dar uma refletida. Afinal, o infinito raramente deixa pegadas que a gente consiga guardar numa caixa. Até a nossa próxima exploração pessoal.